Livro de Neemias, capítulo 2. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Neemias 2, versículo 1. No mês de Nissão, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e teu servo ache mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém? Senhor, eu estou aqui, Pai, mas é o Senhor, Pai, que vai falar através da minha boca, Senhor. Fala aquilo que, a começar por mim, precisamos ouvir nesta noite, Senhor. Como o Senhor falou, Pai, com Neemias, fala conosco também nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Pode sentar. Amados, esse mês nós até falamos bastante, né, desse servo de Deus, Neemias. E o Senhor me tocou de falar em alguns pontos da vida desse homem de Deus. Aqui nós lemos, né, que Neemias, ao saber como estava a cidade de Jerusalém, que os seus muros tinham sido derrubados, o coração dele se entristeceu. O coração dele se entristeceu de tamanha maneira que o rei viu no semblante dele a tristeza. O rei conhecia tanto aquele servo que ele, ao olhar para Neemias, perguntou: por que está triste, Neemias? E o Senhor, nessa noite, nos pergunta como está o nosso interior.
Porque, irmãos, o Senhor é aquele que nos conhece, Ele sabe aquilo que está dentro de nós, Ele sabe o nosso pensar, Ele sabe o nosso andar, Ele sabe aonde nós andamos, o que nós fazemos, o que nós pensamos, Ele sabe de todas as coisas. E o rei, ao saber e ao ver o rosto de Neemias triste, ele quis prontamente alegrar o coração de Neemias. E assim é o nosso Deus. Nosso Deus te pergunta hoje, se o teu coração está triste, fala para Ele, porque o teu coração está triste. Porque se um rei daqui da terra pôde ajudar Neemias, o que não poderá fazer o nosso rei, o rei dos senhores, aquele todo-poderoso, para alegrar a nossa vida? Amém? E o Senhor nessa noite fala comigo, fala com você, fala a você que está em casa, que o rei liberou Neemias para ir fazer aquilo que tinha tocado no coração dele. Quem era Neemias? Neemias era um copeiro do rei. A sua função ia além de servir bebida. Ele provava o vinho do monarca para evitar que o rei fosse envenenado, sendo um dos homens mais próximos e de maior confiança do império. Eu pergunto para você nessa noite, quem é você espiritualmente? Quando Deus olha para você, quem Ele vê em você? Quem é você espiritualmente? O nosso Deus pode confiar em você, porque o rei confiava em Neemias. Depois que Neemias provasse aquelas bebidas, o rei tomava sem medo nenhum, porque confiava nele. Nosso Deus pode confiar em nós? Ou será que nós somos daquele que prometemos e não fazemos? Ou será que nós somos daquele que envenenamos a obra de Deus com nossos atos? Neemias era um homem reto diante de Deus. Neemias era um homem íntegro, corajoso. Ele bebia aquela bebida, sabendo que se alguém quisesse envenenar o rei, quem ia morrer no lugar do rei era ele. E nós? O que nós somos capazes de fazer para agradar a Deus, mesmo que seja algo que não está dentro dos nossos planos? Porque muitas vezes nós queremos só o que nos agrada, irmãos. Quando eu preparei essa palavra, eu fui a primeira a ser exortada por Deus. Muitas vezes nós só fazemos aquilo que nos agrada. Somente aquilo que vai nos dar prazer, que não vai nos tirar da nossa comodidade. Mas Neemias não era assim. Neemias era um homem que, ao ver a obra de Deus, os muros sendo derrubados, o coração dele se entristeceu tanto que ele falou: eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Eu quero levantar aqueles muros. E nós, o que fazemos? Quais são os muros que nós levantamos? Se a gente olhar para um lado, para o outro, a gente vê cadeiras vazias, não é verdade? E o que nós fazemos? Será que aquilo que nós fazemos é aquilo que nós falamos só da boca para fora, para impressionar, quem sabe, os pastores? Mas Deus está vendo. O que nós fazemos para ajudar a obra de Deus, para levantar os muros? Quando nós vemos essas cadeiras vazias, durante a semana, nós nos preocupamos de mandar uma mensagem. Poxa, aquele nosso irmão não está vindo, eu vou mandar uma mensagem para ele. Poxa, aquele irmão está precisando de uma palavra.
e eu mando uma palavra para ele. O que nós fazemos para ajudar a obra de Deus? Não a Deus, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Basta um estalar do dedo dele e ele enche essas cadeiras rapidinho. Mas ele não quer que seja ele, quer que seja eu e você a fazer a obra dele aqui na terra. Porque a palavra de Deus, quando ele subiu para o céu, ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso ele deixou para nós. Porque Jesus pode fazer. Ele pode fazer esses bancos encher em uma semana, em uma noite. Porque não há impossível para ele. Será que nós temos sido como Neemias, que o semblante dele se entristeceu a ponto do rei perceber nele que ele estava triste? E ele falou: eu estou triste porque eu sei que lá em Jerusalém os muros foram destruídos. E ele não pensou duas vezes quando o rei liberou ele. Ele trabalhava, irmão. Ele trabalhava. E muitas vezes nós colocamos desculpa em tantas coisas. Eu trabalho o dia todo. Eu tenho que arrumar minha casa. Eu não estou dizendo que essas coisas não têm que ser feitas, mas não podem ser prioridade na nossa vida. Eu aprendi isso, irmãos. Eu era uma pessoa extremamente, como é que eu vou dizer, cuidadosa. A minha casa era, sabe, um brinco, não tinha um copo na pia, não tinha nada. Eu era assim. E quando eu me converti, quando realmente Jesus mudou a minha vida, não quer dizer que eu agora não faça as minhas coisas dentro de casa, faço sim, mas se tiver um prato na pia, um copo vai ficar lá e eu venho para o culto do Senhor. Muitas vezes nós colocamos desculpas em tantas coisas que são mentira, irmãos. Para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. Olhamos, criticamos, mas muitas vezes nós somos piores daquele que nós estamos criticando, porque a crítica não é de Deus. O nosso papel é orar. O nosso papel é ajudar na obra. O nosso papel é arregaçar as mangas e ajudar a obra de Deus a crescer. E Neemias foi. Neemias foi fazer a obra que Deus tinha tocado no coração dele. O Senhor nos chama a ser filhos. E filho agrada ao coração do Pai. Já tem, né? Deveria ser assim, nem sempre é assim, mas deveria ser assim. Filhos agradam o coração do Pai. Saber organizar a nossa vida secular e a nossa vida espiritual. Nenhuma das duas pode ser deixada para trás, mas nenhuma das duas pode atrapalhar uma a outra. Nós temos que ser pessoas organizadas, filhos de Deus organizados, que sabemos o tempo que temos para nós e o tempo que temos para Deus. Muitas vezes nós temos o tempo só para nós. O de Deus nós deixamos de lado. O de Deus nós largamos. O de Deus nós cansamos. O de Deus nós deixamos para outro fazer. O de Deus nós só reclamamos, só murmuramos. Neemias tinha uma função, mas o coração dele ardeu em ir reconstruir os muros. Neemias tinha uma função, ele era copeiro do rei, mas o coração dele ardia de ir lá reconstruir os muros. E o nosso coração, ele arde de fazer a obra de Deus. Ele arde de ganhar uma vida para Jesus. Ele arde de estar no culto. Nós temos tão pouco culto, é só quarta-feira e domingo.
Nosso coração arde, irmãos. O meu coração arde, irmão. Eu posso dizer que arde. Porque quando eu estava lá no hospital, meu coração ardia de estar aqui. Eu amo essa igreja, eu amo vocês, eu amo a obra de Deus. E acima de tudo, eu amo imensamente Jesus, que me tirou do pecado e da mentira e me deu direito à vida eterna. Eu não venho aqui para cumprir um papel porque eu sou a esposa do pastor. Antes de ser esposa do pastor, eu sou serva do meu Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que vai me levar para o céu, não é o pastor. Eu amo estar na casa do Senhor. Irmãos, já limpei, já varri, já fiz muita coisa aqui nessa igreja, irmão. Eu não estou falando isso para me exaltar, mas isso não desmerece ninguém. Ninguém. Quando a gente veio para cá, essa igreja não era assim. O chão era piso batido de cimento. Você pegou, né, Tiago? Eu jogava água no chão, passava pano, o pano chegava a rasgar para poder o chão não levantar poeira na hora do culto. Não era nada assim. Não tinha aquelas salinhas, a gente sempre arrumava um canto para dar aula para as crianças. Então, irmãos, não há nada que eu ou você não possamos fazer para ajudar na obra. Você está vendo, o irmão não está aqui? Manda uma mensagem para ele amanhã. Fala, irmão, senti a tua falta. Senti a tua falta. Está tudo bem? Ora com ele. Porque é tão fácil a gente abrir a nossa boca para muitas vezes criticar muitas coisas. Mas Deus não te fez para você ser um crítico. Deus te fez para você ser um abençoador de vidas. E ao chegar lá, não pensa que foi fácil, não. Que foi fácil. Neemias chegou lá, fez tudo rapidinho, vamos embora, vamos levantar os muros. Não, irmãos, a obra do Senhor não é fácil, irmão. A obra do Senhor, você tem que pelejar, você tem que orar, você tem que perseverar. Muitas vezes você tem que abrir mão de coisas para você fazer a obra de Deus, porque o inimigo, ele não para. Nós paramos, nós nos acomodamos. Mas o inimigo não se acomoda nem para. Ele está o tempo todo querendo derrubar, querendo parar, querendo com que você e eu fique parado. Mas o Senhor diz para você nessa noite, não pare. Não pare, não desista. Porque quem te capacita é o Senhor. Quem capacitou Neemias foi o Senhor. E muitas vezes, irmãos, se levantam inimigos na nossa vida. E muitas vezes não são inimigos físicos, pessoas. Quando Neemias chegou lá, ele teve que enfrentar 2 inimigos. Sanbalate e Tobias. E muitas vezes esses 2 representam coisas da nossa vida. Muitas vezes nós paramos da obra de Deus porque somos rebeldes, porque somos ciumentos, porque gostamos muito, sabe? A gente gosta muito de assim, de apontar erro. É muito fácil a gente apontar erro, de criticar, de achar que somos certos. Eu estou certa, eu estou certo. Fulano é que está errado, o pastor é que está errado, o pastor está fazendo tudo errado, o irmão da intercessão está fazendo tudo errado. Nós somos certos. E muitas vezes Sanbalá e Tobias se levantam dessa maneira na nossa vida e nos fazem parar de fazer a obra de Deus, que é mais importante. Mas Neemias não se intimidou. Neemias não parou. Neemias foi lá fazer uma obra para Deus e ele fez. Porque ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para os inimigos. Ele falou, se Deus está mandando, eu vou fazer. Porque Deus está comigo. Muitos zombaram, muitos riram. Como que esse homem vai levantar esses muros?
Mas Deus era com ele. Deus era com ele. E em Neemias 6, diz assim, a partir do versículo 1. Tendo ouvido Sambalate e Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-lhe: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, Neemias, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Irmãos, Neemias foi também. Ele enfrentou Sambalate e Tobias. E Sambalate e Tobias falou: vem, vamos conversar. E qual foi a resposta de Neemias? Eu estou fazendo uma grande obra. E não posso, não dê ouvido. Não dê ouvido a coisas que não vêm do Senhor. Porque a obra que Deus colocou na minha e na tua mão é mais importante do que qualquer coisa. Quando eu vier alguém, fala assim: irmão, eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou ganhando vida para Jesus. Eu não posso parar. Eu não vou parar. Porque os inimigos se levantam, irmãos. As pessoas que não estão sintonizadas na voz de Deus se levantam para nos deixar parar. As notícias vêm para nos deixar parar. Mas nós temos que ter ouvido só para a voz de Deus. E a voz de Deus nessa noite diz para você e para mim: não pare, não desça, não escute, não dê valor às palavras, ao chamado daqueles que não estão focados na obra de Deus. O nosso foco é Deus. O nosso foco é ir e pregar o Evangelho. O nosso foco é saber por que o nosso irmão não está aqui. O nosso foco é amar, mesmo sabendo que as coisas não são da maneira como a gente queria. Nem tudo na nossa vida é da maneira como a gente quer, irmão. Em lugar nenhum. Nem na nossa casa, nem no nosso trabalho e nem na igreja. Mas você é um homem e uma mulher de Deus, dobra o teu joelho e ora. Porque se você estiver certo, Deus vai mudar. E se não mudar, é porque você está errado. Então entra na visão daqueles que estão certos. E ganhe vida para o Senhor. Se preocupe com aqueles que precisam e que estão no caminho errado. Se preocupe com aqueles que estão nos hospitais e que muitas vezes estão morrendo e estão indo para o inferno, irmãos. Mas se preocupe principalmente por aquele teu irmão que não está aqui. Amém? Neemias não parou. A resposta de Neemias foi: eu não vou descer. Eu não vou até vocês. Porque eu vim aqui para fazer uma grande obra que Deus mandou eu fazer. E a partir do dia que você foi chamado por Deus, a partir do dia que você aceitou a Jesus, que você entendeu o que é servir ao Senhor, você já está fazendo uma grande obra e você não pode parar, porque o nosso Deus precisa de nós aqui, amém? Para fazer a obra dele. Aleluia.
Então, irmãos, que nós possamos não pensar, não olhar para as coisas que muitas vezes não cabem a nós resolver. Apenas ore. Ore, que nosso Deus resolve. Amém? Porque o nosso Deus olha para nós como o rei olhou para o servo dele e viu no semblante dele a tristeza. É assim o nosso Deus, que nos ama, nos conhece e quer o melhor para cada um de nós. Amém? Aleluia. Quero te pedir para você se colocar de pé. Aleluia. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas eu vou te pedir, aí aonde você está, que você se coloque diante do nosso Deus. Oh, Senhor. Porque Deus é aquele que nos conhece como o rei conhecia Neemias. E ele sabe exatamente, Jesus sabe exatamente aquilo que você está pensando. E ele quer trabalhar. Se até hoje você não pensava assim, você não se preocupava, que a partir de hoje, se o teu coração foi tocado, você possa se preocupar em fazer a obra do Senhor. Eu vou pedir para o irmão Antônio ministrar um louvor. Enquanto isso, fale com Deus. Converse com Ele. Ele conhece você, querido, como me conhece. E Ele tem algo para fazer através de você. Ele tem algo para fazer através da tua vida. Nem todos nós vamos fazer a mesma coisa, mas todos nós vamos trabalhar para o reino de Deus.
está aqui, aqueles que estão em casa, Senhor, que nós não possamos parar, Senhor, nos intimidar, Senhor, mas que nós possamos, Deus, fazer a tua obra, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.